tema da nossa aula de hoje é Pensamento e Acidente Circulatório. Foi retirado do livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 7, título Socorro Espiritual. Alexandre e André Luiz seguiam passo a passo em via pública, nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos, a maioria de natureza inferior. Trajava roupas escuras, mas de espaço em espaço eram defrontados por grupos luminosos que passavam apressados em serviços de muita importância. O instrutor Alexandre faz um comentário com afabilidade e doçura. Na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite. Pergunta: por que ajudar os enfermos à noite é mais eficiente? Justina, uma velhinha simpática, aproximou-se de Alexandre e André Luiz. Justina, minha irmã, que o Senhor te abençoe. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse perguntar qual era a aflição, ela prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinhe o que se passa. Quando o visitei no mês findo, notei-lhe... Pergunta. Qual era o estado de Antônio? Justina, sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste. Ó Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele indiretamente a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador. Pergunta. Ao observar a situação de Antônio, qual foi a primeira providência de Alexandre? Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender vagas noções de consciência, e o instrutor prosseguiu. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas, enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. Antônio compreendeu a advertência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. O orientador aplicou-lhe energias novas à espinha dorsal, colocou a destra ao longo do fígado e depois do cérebro físico e chamou André Luiz dizendo: André, mantenha-se em prece. Cooperando conosco, convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. Pergunta. Como Alexandre chamou o grupo do irmão Francisco e o que solicitou a ele? Outra. O que Francisco respondeu a Alexandre? Francisco observava cuidadoso o agoniante, enquanto Alexandre acrescentava. Conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa. Se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados,
Quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas, que repousam nos aposentos próximos. Pergunta: qual foi a resposta de Alexandre? Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro Afonso, encarnado, em sono equilibrado, que Alexandre se referira. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu-o imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa. Pergunta: como Alexandre atuou em Antônio, usando inclusive as energias de Afonso desdobrado através do sono? André viu Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Na qualidade de discípulo, observou que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. Verificava, sob forte assombro, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem, de novo, em processo de reajustamento, célula por célula. Depois de 1/4 de hora, segundo o cálculo de tempo feito por André, estava finda a laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou. Pergunta: que recomendações deu Alexandre a Justina, mãe de Antônio? Alexandre continuou. E não se esqueça de preveni-lo, pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno. A genitora agradeceu, comovida, em lágrimas de contentamento. E na via pública, André perguntou ao irmão Francisco: seu núcleo procede de nossa colônia? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Pergunta: por que os doentes pioram à noite? Considerações de André Luiz. A bondade divina é infinita e em todos os lugares. Há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Considerações do irmão Francisco. Raramente, os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes, de natureza espiritual, em poucos dias nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito de morte... Tchan, tchan. Pergunta: como os pacientes graves adquirem paciência e conformação?